Aqui a Gleiciana falando. Quando devo escrever os passos usando dado? Quando e então? Ah, tá, entendi. Ó, tá bom. Isso daí que você tá falando, Gleice, isso daí é o famoso Gherkin, tá bom? É uma escrita Gherkin, na qual você utiliza a visão do usuário, né, em prol da descrição que você está fazendo, ou até mesmo dos critérios de aceite, né, do que você estiver descrevendo. Não necessariamente você vai fazer isso em qualquer empresa. Se a empresa não tiver adotado essa forma de escrita, né, que inclusive vem junto com o BDD, você simplesmente não precisa utilizar ela. Ou você pode tentar implementar ela de alguma forma. Mas você nesse caso aqui, você poderia literalmente, ao invés de descrever dessa forma que eu descrevi, você poderia utilizar dado, quando e então, tá bom? Então você poderia falar assim, dado que o usuário está logado há mais de 30 minutos com o mesmo token pelo front-end, quando eu tento realizar uma requisição em alguma feature que solicite o token, né, que seja bloqueada, então o usuário não é redirecionado para a tela de login. Então seria dessa forma que você escreveria. Mas entenda que isso não é algo que você precisa ter. Isso é uma decisão do time em aplicar na empresa, ou em aplicar no projeto ou não, tá bom? Inclusive, tá, galera, eu quero dizer uma coisa aqui muito importante. Eu sei que muita empresa pede Cucumber. Eu sei que muita empresa pede para você entender BDD. Porém, eles pedem isso e eles não utilizam, a maioria, tá? E eu falo isso porque eu não estou utilizando mais BDD nem Cucumber já tem 5 anos. Nas últimas empresas que eu trabalhei, nas últimas 5 empresas que eu trabalhei, ninguém utiliza BDD. E aí você fala, mas eles perguntam isso nos requisitos? Perguntam. E aí você fala, mas Mene, eu preciso saber o que é para poder participar. Eu entendo. Inclusive, é por isso que na quinta-feira que vem eu vou trazer né, graças a Gleice, inclusive deem os shoutouts a ela para quem gostou desse conteúdo, quem vai gostar desse conteúdo, que é utilizando Playwright, né, que é uma ferramenta de automação, utilizando Cucumber, e a gente vai falar um pouquinho sobre BDD e Gherkin, tá bom? Então aí é por isso. Mas Gleice, você não é obrigado a utilizar esse tipo de forma de escrita, tá bom? Pior coisa que tem é pessoal abrir bug sem evidência. Ou pior, só evidência sem detalhes do bug. Cara, tem bug ainda por cima que vem só o título, né? Quando não é a task que é só título também. Qual que é o próximo passo? Agora a gente vai fazer o passo a passo. Como que eu vou descrever o passo a passo aqui? Primeira coisa que eu vou fazer é logar no sistema com usuário. No caso eu vou falar aqui que é um usuário administrador. Tá bom? Então é um usuário ADM. Segundo passo, aguardar 30 minutos utilizando o mesmo token. Então eu vou colocar aqui logar no sistema com o usuário ADM pelo front, tá, galera? Porque eu imagino que no back deva ser diferente, né? No back, na verdade, é diferente. Pelo front. Então aqui eu vou... Por quê? Porque quem tem que gerenciar, quando você está utilizando o front, quem tem que gerenciar esse token é o próprio front, tá bom? Por isso que eu coloquei aqui e deixei detalhado que era para o front. O Astengo falou aqui, eu reporto os bugs da forma cenário, step, except result e result obtained. Legal, cara. Muito bom. Muito bom. Eu adicionaria aí evidências, né? Que nem o nosso amigo William falou. Porém, eu imagino que você deve ter que colocar as evidências no result obtained. E tá tudo bem. Não é porque você não colocou o nome evidências e nessa loucura de dizer que não te quer, não utilizou a música do Chitãozinho Chororó para descrever o seu bug, que não está certo. Tá bom? Sim, eu coloco a evidência também. Perfeito, é isso aí. O importante é ter essa informação. Agora, como você vai apresentar ela? Se é de uma forma utilizando Gherkin, se é utilizando da forma que o próprio Astengo falou, que é cenário, step, accepted e result obtained, não importa. O importante é ter essas informações. Eu tô tentando trazer essas informações, tá, Astengo? Porque apesar de você ter colocado result obtained, essas coisas, é legal deixar bem claro. Porque o result obtained não necessariamente ele é, como eu posso falar, uma evidência, né? Não necessariamente ele vai ser uma foto, ou um vídeo, ou algum tipo de dado. Ele vai, na verdade, ser o resultado obtido e você pode descrever esse resultado ainda por cima, tá bom? Então isso é importante de ressaltar. Mas, se você está colocando essas informações, tá, ó, chuchu. Perfeito. Então vamos lá. Então, ó, o segundo passo é aguardar 30 minutos utilizando o token. O terceiro passo é tentar utilizar alguma feature
bloqueada. Eu coloquei bloqueada aqui, tá? Poderia descrever um pouquinho melhor isso, mas eu coloquei bloqueada para a gente entender que é uma feature que precisa de autorização. Aguardar erro. Na verdade, aqui a gente nem vai aguardar erro, né? A gente pode literalmente colocar o passo, né? Que é falar o que acontece. Ou até mesmo a gente pode pular isso e falar, por exemplo, aqui qual que é o resultado obtido, que no caso foi o que o nosso próprio amigo aí, Astengo, falou. Resultado obtido. Vamos até colocar essas informações aí, que no caso aqui, tá, galera? Deixa eu até ver um negócio. Eu vou salvar aqui rapidinho. Esse cara aqui eu criei, ó. Tá vendo? Então, por exemplo, aqui tem muito mais informações, tá? Mas eu já vou trazer aqui para vocês. Então vamos lá. Vamos colocar, por exemplo, o resultado obtido. Resultado obtido. Vamos colocar aqui o front fica sem resposta visual. Visual. Fica sem resposta visual. Nenhuma mensagem de erro é informada para o usuário. E o outro ponto que a gente vai falar, o usuário não é redirecionado para a tela de login, tá certo? Então, essas são informações importantes. Chegando e já dando like. Valeu, Adair. Muito obrigado, cara. Valeu demais. Beleza. Ó, vamos lá colocar aqui bonitinho em negrito, né? Em bold. E agora, galera, a gente pode ainda por cima adicionar as evidências, tá? Nesse caso aqui eu não vou colocar necessariamente as evidências. Antes de eu colocar a evidência, inclusive, eu vou colocar qual que é o ambiente testado, tá? Então, no caso, temos vários ambientes, né, que a gente pode estar trabalhando, como, por exemplo, ambiente de dev, às vezes é chamado de ambiente de dev, ambiente de teste, ambiente de QA, pré-produção, pré-prod eu vou chamar, e pode ser até produção. Podem ser, aí tem outros nomes aí de ambiente, do ambiente que você testou, tá? Pode ser que tenha um ambiente, sei lá, de sandbox, ambiente de staging. Cada empresa utiliza uma nomenclatura, tá? Óbvio. Existe a nomenclatura certa, né? Então, por exemplo, o ambiente de dev seria o ambiente que os devs vão utilizar para poder testar o código dele. O ambiente de QA seria o ambiente que o QA iria utilizar. O de pré-produção ou staging para garantir que para ter um ambiente muito parecido com o de produção e um ambiente de produção. Existem vários nomes e eu vou te falar, cada empresa utiliza um. Eu nunca trampei numa empresa que utilizasse os mesmos nomes de ambientes. Caso você esteja boiando aí e falar assim, Manny, o que é ambiente, meu Deus do céu? Ambiente é literalmente onde vai ficar o seu sistema. Então, por exemplo, existe o ambiente de produção, que é o ambiente onde os usuários, né, do seu sistema vão utilizar o seu sistema. Então, é um ambiente que é o mais sério de todos, é um ambiente de produção, tá certo? E os outros ambientes, eles são considerados ambientes de teste. Por quê? Porque eles são considerados ambientes que você pode colocar a aplicação, testar para ver se todas as alterações estão funcionando corretamente ou não, tá certo? No caso, você coloca aquela imagem do inspetor. Ótima pergunta, Gleice. Aí, então, vamos colocar aqui o ambiente testado. Eu vou colocar aqui o ambiente testado é o ambiente de teste, tá bom? Vou deixar aqui com o ambiente de teste. Caso a gente pode até falar assim, eu testei no ambiente de teste e para ver se estava funcionando mesmo, eu também testei no ambiente de QA, tá bom? Ó, nos bugs que você documenta, você acha importante copiar